Com certeza você já abriu o Instagram, ficou olhando lá os guitarristas tocando guitarra, né? E uma coisa que é muito interessante é o quão bom hoje em dia estão os novos guitarristas, a nova geração. E a gente é normal, começa a se comparar, começa a pensar, começa a deduzir, fala, não, tem como não, eu não estou indo para lugar nenhum, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque tem meninos de 12 anos, 13, 9, tocando guitarra muito bem e tocando guitarra extremamente massa. Isso às vezes deixa a gente um pouco triste, porque a gente vê que já está há 10 anos, 15 anos estudando instrumento e não está indo para lugar nenhum, não está conseguindo evoluir, não está conseguindo chegar no próximo patamar, né, no próximo nível. E às vezes a gente fica triste, se frustra, fica meio para baixo, porque a gente também tem a vontade de crescer. A gente também tem a vontade de ser relevante no instrumento, chegar num nível bom e ser reconhecido. E às vezes aquilo está te atrapalhando mais do que te ajudando. Você fica ali se comparando com o guitarrista, se comparando com os músicos que tocam muito bem, muitas vezes novos, com muita habilidade técnica já, muita pegada, muito massa. Então, às vezes você fica muito triste, mas eu quero falar para você hoje algumas armadilhas que a gente cai, ou a gente mesmo cria, sobre comparação, sobre essas coisas que a gente vê na internet, não para a gente arrumar desculpa, mas para a gente poder entender e pegar de forma mais séria aquilo que a gente quer. Então, vou falar com vocês hoje sobre algumas coisas que você precisa saber sobre essa armadilha de comparação no Instagram. A primeira coisa que eu vejo interessante na internet é a edição, o som. Por quê? Porque muitas vezes eu gravo um vídeo de guitarra e toco o vídeo de guitarra aqui e alguma coisa não sai do jeito que eu quero. Se for um vídeo, um áudio de alguma música, beleza. Eu gravo uma parte, corto, gravo outra. Se for ficar um CD, um solo de um CD, eu faço isso. Eu gravo um áudio, olha, eu errei só o finalzinho. Corto o finalzinho, refaço o final. Ah, eu errei o arpejo aqui, refaço o arpejo, até criar um solo massa. Aquele solo fui eu que criei. Então eu tenho a liberdade de fazer ele ficar do jeito que eu pensei. Porque eu consigo tocar ele de uma vez. Mas às vezes aquele take ficou melhor, o final ficou melhor, o meio ficou melhor, e eu vou cortando até ficar uma coisa legal, bacana. Nos vídeos de guitarra, o que acontece muito é alguma coisa sair mais baixa, tem um solo de violão ali que aquele violão nunca foi gravado ao vivo. É um som de violão limpo, uma batida perfeita. Você vê que no violão, mais do que a guitarra, tem muitos momentos que ele fica, que você bate, o som não sai, o som não expande, não fica tão amplo. E com certeza foi colocado alguma edição depois. Às vezes eu faço um solo de guitarra que o finalzinho do solo ficou baixo. Eu vou lá no computador, seleciono, dou um volumezinho, para você perceber o que eu toquei, que na hora não ficou tão bonito. Eu tô tocando ao vivo, os meus solos nos vídeos, praticamente 100% ao vivo. Eu acho que antigamente uma coisa eu fazia mais, eu editava, mas agora eu tô deixando mais cru. O que eu coloco é um volume na guitarra, para deixar um pouco mais alto. E eu gravo muita coisa, eu gravo 8 minutos, 7 minutos de vídeo para tirar 1 minuto, para tirar 20 segundos, para tirar 2 minutos. Porque às vezes eu começo a tocar uma música, os primeiros 30 segundos ficam muito massa. Dali para frente eu erro alguma coisa, então eu tento colocar o que eu peguei novo e não encaixa. E aí aquele pedaço eu corto. Aí daqui para frente eu tenho mais 1 minuto que ficou massa. Então aquele minuto que ficou massa, eu posto no Instagram. Dali para frente eu errei alguma coisa, então alguma coisa que eu quis fazer não deu certo, eu corto a parte que eu errei. Aí não, aqui tem mais 30 segundos que ficou massa, aquela parte ali eu tiro. E assim um vídeo de 8 minutos, eu recupero 4 minutos, 3 minutos. E isso é normal, você errar, você tentar fazer alguma coisa, mas eu que faço improvisado, eu solto um backtrack aqui em casa,
treino antes, toco uma vez ou duas vezes antes, às vezes nem toco tudo isso. Tipo, eu vou gravar um vídeo hoje, eu coloco o backing track aqui para rolar, improviso em cima, coloco de novo, improviso em cima, eu disse, já sei já que eu vou fazer. Vou fazer tap, vou fazer arpejo, vou fazer uma escala aqui, uma coisa aqui e ali, beleza. Coloco para gravar. Gravo no computador, gravo na câmera, começa. O que eu acabei de improvisar, tentando aqui, arriscando, improvisando de novo, ficou legal, beleza. Gravei. Às vezes eu gravo de novo, o mesmo backtrack, gravo de novo, boto mais uma faixa de áudio e gravo, porque aí vamos supor que eu gravei 6 minutos do primeiro vídeo e 6 do segundo, aí escapou 3 do primeiro vídeo e 3 do segundo, eu vou pegando e juntando. Porque as coisas que eu faço é mais improvisado. Eu improviso as coisas dos meus solos. Então eu coloco aqui para tocar um backtrack e vou arriscando, jogando nota por cima, jogando frases, melodias, arpejos. É improvisado. Quando você improvisa, nem sempre isso é legal. O que acontece às vezes, aí eu pegar um backtrack e passar uma semana treinando com ele, crio uma melodia, crio o solo específico em hora específica, próxima semana faço a mesma coisa, o mesmo backtrack, aí beleza, eu criei uma música que eu vou tocar e eu sei exatamente o que fazer na hora que eu vou fazer. Às vezes eu faço assim, mas muitas vezes eu faço na hora. Acordei de manhã, escolho aqui um backtrack aqui, eu tenho 100, 200 backtracks, escolho um, coloco para tocar, dou uma estudada antes, aí pronto, tá bom, agora eu vou gravar. Então o que você vê é a parte boa, a parte que ficou legal. Às vezes você nem imagina que aquele músico que tocou aquele solo, ele também erra. Em alguns momentos também ele não sabe o que fazer, em alguns momentos ele acha que aquilo vai ficar legal e não fica, e ele é ser humano igual a gente. Com certeza tem muita coisa da guitarra que ele vai fazer que ele não consegue, que ele disfarça. Guitarrista tal é muito bom de palhetada, ele toca muito palhetada, é muito massa, massa, massa. E outra coisa, outras coisas na guitarra. Será que ele também sabe? Porque às vezes ele não é bom de tapping, às vezes ele não é bom de arpejo, mas ele vai ficar fazendo arpejo para que se ele não é bom. Vai ficar muito feio, muito mal tocado. Então, ele, de certa forma, ele corta ou muda ali o arpejo para outra coisa e vai desenvolvendo o que ele é bom. E assim você vai ver uma parte da guitarra daquele cara, né? E assim é todo mundo. Você vai pegar essas coisas que você é bom e vai desenvolver mais rápido e mais forte, né? Nas suas capacidades. Então, uma coisa que eu digo é isso. Todo mundo erra, todo mundo tem seus momentos de dificuldade. Tem alguma coisa que não sabe, alguma coisa que atrapalha, é normal. Você não pode dizer que fulano de tal é um super humano, é um cara fora do comum, é um cara que estudou. E com certeza ele também erra, né, em alguns momentos. Então, uma das coisas que eu quero falar é isso. Que nem tudo que você vê é real. Nem tudo que você vê na internet é real. Muita coisa é editada, muita coisa foi mexida, muita coisa não é como é. Às vezes até é dublado aquele solo. Então, não podemos confiar 100% naquilo que vemos. Isso é muito importante de entender. Outra coisa muito interessante também é que às vezes você fala, hoje eu vou estudar guitarra. Vai pegar a guitarra, pegar a pedaleira, bota para tocar um guitarrista. Aí você vê ele tocando. Aí você bota outro. Você vê o cara tocando. Você bota outro. Aí vê o cara tocando. Aí pra você está estudando. Mas a guitarra tá parada aqui. Na sua perna, no seu braço aqui. Não tá treinando nada. Tá só assistindo vídeo de guitarrista. Ah, eu tô pegando as ideias. Se for isso, legal. Se estiver pegando realmente as ideias dos caras e como eles estão fazendo, legal. Mas se for só assistir por assistir, não tá fazendo nada. Então, você não tá estudando guitarra. Você tá vendo vídeo de guitarristas aí, e guitarristas bons, que às vezes você se empolga, você, caramba, o cara toca bem, eu quero tocar igual a ele. Aí vê um vídeo aqui, vê um DVD, eu quero ser igual o Satriani. Aí pega a guitarra aqui, treina 5 minutos. Caramba, isso aqui é muito difícil. Aí solta a guitarra ali. Aí você vê, não, o Satriani é um cara que tem o dom. Você treinou 5 minutos a guitarra. Você não pegou nem calo nos dedos ainda. Como é que você sabe se você pode ou não pode chegar naquele nível? Você vê um moleque tocando com 9 anos de idade e fala, esse moleque tem o dom. Os pais colocaram com 5 para estudar. Já tem 4 anos que ele estuda 7 horas por dia, 6 horas por dia. Você treina quantas horas por dia? Meia hora?
20 minutos. Como você quer se comparar com um guitarrista de 14 anos, que está desde os 10, desde os 9, estudando violão, estudando guitarra, que pega o instrumento durante 2 horas, 3 horas, que pratica, que estuda, tem professor, estuda numa escola de música, o pai é músico, alguém é músico e vai incentivando. Como você quer se comparar a um músico desse? Eu não estou falando para criar desculpa, não. Você, não, esse cara teve privilégio, teve chance, eu não tive. Não é isso, não. Estou falando, é você, sua cabeça. Como é que você pode querer se comparar a um grande músico se você não estuda que nem um grande músico? Se você tem pena de comprar um material, se você tem pena de comprar um livro, uma videoaula, comprar um curso, pagar um professor, você fala assim, eu queria tocar igual fulano. Aí um professor de música, vamos supor que ele cobre R$100 por mês. Aí você fala, não, é muito caro. Todos os músicos que eu conheço, eu não vou dizer todos, mas a maioria dos guitarristas famosos, guitarristas bons, guitarristas que tiveram muitas coisas na carreira musical, tiveram professores. Isso é uma coisa que a maioria, ou quase todos, têm em comum. Por quê? Porque o professor ele vai te levar num lugar que você não vai chegar sozinho. Ele vai te levar num lugar, um bom professor, que você vai chegar mais rápido, você vai se desenvolver mais rápido. Aí você fala assim, não vou pagar R$100 não, pro cara me ensinar não. Eu vou pegar aqui no YouTube. Aí em 1 ano de aula, você consegue evoluir 5 anos na música. Aí você passa 1 ano estudando na internet, assuntos aleatórios, e naquele 1 ano de estudo, você evoluiu somente 1 ano. E tudo que você aprendeu, você não sabe usar. Aprendeu muita coisa, mas você não sabe usar. É como se você aprendesse 100 palavras em inglês, mas não sabe conversar. Sabe as palavras. Carro em inglês, guitarra em inglês, computador em inglês, tal coisa em inglês. Aí alguém fala com você em inglês, você, não tô entendendo não. Ele tá falando não. E não consigo falar com ele em inglês. Então, é mesmo que nada. Então, às vezes, a gente vê as coisas, começa a comparar, mas você mesmo não tem a capacidade de abrir mão de algumas coisas para focar no que você quer. Então, às vezes, muitas vezes, é desculpa que a gente dá. Eu mesmo, quando vejo um bom guitarrista, eu falo, caramba, era para me ter treinado mais. Era para mim ter se dedicado mais. Era para mim ter pagado um professor mais cedo. Porque eu fui pagar quando eu pude. E quando eu fui pagar, eu paguei um bom professor. Não era tão barato. Eu não tinha tanta grana assim para poder pagar um bom professor. Então, quando eu pude ter a oportunidade de ter grana para pagar um bom professor, ele abriu minha mente. Eu consegui enxergar bem mais coisas. Consegui chegar bem mais rápido nas coisas que eu queria aprender. E isso mudou minha percepção musical. Muitas vezes você não está evoluindo porque você tem pena de pagar um professor, você se acha superior aos outros músicos, que não, ninguém vai me dar aula não, eu vou aprender sozinho. Não vai aprender sozinho. Você vai ter uma base boa sozinho, mas aprender realmente é bem mais difícil. Você tem que ver alguém que faz, alguém que já fez, alguém que entende para você poder seguir os caminhos. Então, muitas vezes, se você se comparar com outros músicos, é algo muito que não faz sentido, porque você não tem as mesmas convicções, as mesmas vontades que o outro músico. Você até poderia ser melhor que ele. Você talvez poderia ser até um dos grandes do Brasil, mas você não é que você seja ruim, é que você apenas não teve a disciplina adequada para se tornar um grande músico, ter a humildade de aprender, de ir atrás, porque os grandes músicos, eles sempre... Uma vez eu ouvi o Kiko Loureiro falando que fez aula com um guitarrista, que as coisas que o cara sabia, ele ainda não entendia. Aí ele pagou pro cara ensinar a fazer umas aulas com ele. O Juninho Afrão fez aula com o Kiko Loureiro, o Eduardo Danui fez aula com o Mozart Mello, o Kiko também, o fulano pagou pro ciclano para fazer umas aulas, porque os caras querem entender aquela ideia do cara, como é que ele faz. E os caras têm a humildade de pagar. Eu sou guitarrista, eu sou bom, mas eu vou pagar pro cara para ele me ensinar aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu, o que ele desenvolveu. Então isso é um dos caminhos que você pode levar para sua vida
para você parar de se comparar com os músicos e começar a entender qual caminho ele fez e o que você pode fazer para crescer e não ficar desmotivado no instrumento. Uma das soluções que eu deixo para vocês é vocês verem esses músicos como inspiração, como ideias, como coisas que vocês podem pegar e usar no meio de vocês. Mas não ficar olhando pro guitarrista, colocando ele lá em cima, que ele é insuperável, que ele é um super músico, que ninguém chega perto dele, o guitarrista tal, é o deus da guitarra. Não. Usa como referência. Usa o cara como referência, alguém que você pode chegar, alguém que você pode ver, ou então pega uma frase dele, treina, e você vai começar a comparar você mesmo. Um vídeo seu com um vídeo seu. Eu vou gravar um vídeo meu hoje, para ver daqui a 3 meses se eu estou melhorando ou não. Vou gravar aqui um solo de guitarra, vou pegar aqui uma coisa e vou desenvolver. Hoje em dia tem muita informação que você pode pegar o básico. Eu quero pegar escalas, arpejos, tal coisas. Quando você for fazer aula, com o professor, você já vai ter uma base muito boa. Você tem que entender uma coisa. Você pode comprar o curso de guitarra que for, online, a revista de guitarra que for, o livro de guitarra que for, o DVD de guitarra que for, mas o cara não vai te ensinar, muitas vezes, o pulo do gato, como se diz. O cara não vai te ensinar o que realmente vai mudar o seu tocar. É como se você comprasse um carro e o cara, tá tudo aqui, motor, carburador, tem gasolina, tem tudo. Aí o cara fala assim, beleza. E como é que eu faço para ligar aqui? É só colocar a chave e ligar. Aí você entra no carro, cadê a chave? Aí você pergunta pro cara, cadê a chave? O cara, pois é, tem esse detalhe. A gente não tem a chave. Para você pegar a chave é mais tanto. Por isso que muito guitarrista tem uns cursos muito completos, você aprende muita coisa. Só que, geralmente, o pulo do gato, a chave da ignição, ele não passa. Por quê? Não é nem por causa porque ele não quer. É porque é muito difícil você passar em vídeo algumas coisas. É muito difícil você passar num CD de aula, num DVD, num livro, algo que não tem como você ensinar friamente. Você tem que ensinar ao vivo. Mesmo que seja uma aula de guitarra online, ao vivo, o cara te explicando, beleza. Ou então você frente a frente com o cara, é assim que faz, Muitas vezes eu fazia uma escala, e o cara fazia a mesma escala. E eu falava, tá diferente. Não é a mesma escala, ele é a mesma escala. Aí eu, mas por quê? Porque é assim, a palhetada. A intenção é essa. Não é reta. Você vai quebrando os tempos. Eu falei, entendi. Por isso que o som sai diferente, ele é. E os arpejos não estão saindo tão legais. Mas é o mesmo arpejo, cara, é o mesmo arpejo. Tem que fazer desse jeito, essa rítmica aqui, para ficar com a cabeça da nota em tal canto. Falei, entendi agora. Aí começava a fazer, ficava parecido com o que o cara estava fazendo. Então existem muitos segredos na música que um bom professor vai te ensinar. Se você ficar com esse negócio de, não vou pagar um professor, não sei o que mais, se for um professor bom, vale a pena pagar, que é muito interessante. Você vai chegar bem mais longe na sua carreira musical e você vai mudar totalmente o seu jogo. E um conselho que eu dou é esquece o celular, cara. Vai treinar a guitarra, esquece o celular, desliga o celular, bota em modo avião, deixa longe. Pega a guitarra, bota um backtrack no computador, ou então bota o modo avião no celular e baixa o backtrack pro celular, ou então bota no YouTube um backtrack, vai treinar, pega uma escala, pega um metrônomo e treina. Esquece de ficar olhando esses caras quando for para treinar. Usa como inspiração, mas não fica vendo assim, tentando tocar igual o cara, que não vai rolar. Muitas vezes não vai rolar. Então esquece um pouco isso aí. Treina o seu, faz sua parte, que é mais interessante, você vai chegar muito mais longe se você focar nas suas coisas, focar em você. Então esse foi o tema de hoje. Meu nome é Bergson Rodrigues, se inscreve aqui no canal, deixa seu gostei, seu like, escute minhas músicas nas plataformas digitais aí. Conto com o apoio de vocês, divulgando para os seus amigos que tocam guitarra, tocam violão, espalhando esse material, esse conteúdo, que eu acho que é muito massa, porque eu gosto desse assunto. E conto com o apoio de vocês. Então até a próxima. Valeu, galera. Fui!